Bom, galera, então, para começar aqui, ó, eu não estou gostando desse brilho forte aqui na minha cena, tá bom? E depois eu explico mais sobre isso, sobre especular. Então, por hora, eu vou só desativar o especular da lâmpada aqui, ó, que ele vai tirar esse brilho, tá ok? Ó? Então já fica um pouco melhor aqui para a gente ver os efeitos, tá ok? Muito bem, então você aqui um pouco da visão da câmera, ó. Bem aqui na visão lateral. Como eu já comentei, quando você ativa aqui a opção Sky, né, as cores do céu vão depender aqui do ângulo, né, da luz dos raios solares. Quanto mais próximos aqui, né, paralelos ao horizonte, né, você tem aqui a simulação, vamos dizer aqui, do pôr do sol. E quanto mais perpendicular aqui ao horizonte, você tem aqui o céu mais azulado e tudo mais. Então eu vou deixar a lâmpada aqui assim, ó, nessa posição para eu ver o sol agora, tá? E beleza, então ativando aqui o Sky, temos algumas configurações aqui. Eu vou começar aqui falando da mesclagem, tá bom? Essa mesclagem aqui está relacionada com o céu normal aqui do programa. Ó. Se eu desativar o céu da lâmpada e eu fizer o meu render, eu tenho aquele fundo cinza padrão, né, do programa aqui. Deixa eu tirar essas opções aqui, não estou usando, né? Bom, né, esse céu aqui está relacionado com as configurações World aqui, que depois eu falo para vocês, tá bom? Então você tem o céu padrão do programa e agora você pode juntar aqui o céu da lâmpada, né? E agora você tem aqui a mesclagem, que você controla o modo de mesclagem do céu da lâmpada com o céu do programa. Né? Para quem já mexe com programas de edição de imagem, né? Isso daqui é a mesma coisa com as mesclagens de camadas. Você tem aqui o Dodge, o Burn, né? Você pode ter alguns efeitos aqui interessantes. Tem aqui o Multiply, você tem aqui o Screen, para deixar mais claro, né? Enfim, né? Então eu vou deixar aqui por padrão no modo Edge, ok? Aqui como o fundo padrão aqui é cinza, né? Você não tem nenhuma textura nem nada, é quase uma cor neutra aí, então a gente não tem nenhum efeito aqui praticamente, tá? Então você controla aqui também o fator. Se você diminuir aqui o fator da mesclagem, né, você volta o céu padrão do programa. Então, aumentando aqui o fator, ó, né, você tem aqui o céu da lâmpada. E claro, você pode aumentar mais, né, para aumentar mais ainda o efeito. Enfim, vou deixar aqui o fator da mesclagem em 1. O Color Space aqui eu sinceramente não sei o que é, tá? Então eu vou pular. Você tem aqui a exposição, né? Você pode diminuir um pouco mais a exposição do céu para, né, ver mais detalhes nas áreas escuras, ou pode aumentar aqui, né, a exposição para ficar bem mais claro. Enfim, então eu vou diminuir um pouco mais aqui e vou deixar a exposição em 1 também aqui, ó. Não, diminui só um pouquinho aqui, né, para dar um pouco mais, né, ver um pouco melhor ali a definição dos objetos, ó. Ok, então fazer um outro render aqui, ó. Beleza, assim, ó. Então por enquanto é isso, tá ok? Agora vamos aqui para as próximas opções, né? A gente tem a opção do horizonte e do sol, tá? Para entender um pouco melhor, eu vou zerar aqui o brilho do horizonte, ó. Tá bom? Depois eu falo mais do horizonte. Vamos concentrar aqui com o sol. Ele está relacionado aqui com as configurações desse ponto, né? Onde está o sol, né, emitindo a luz. Então eu vou fazer um render aqui no slot 1, ó. Tá lá o meu céu limpo, né? A bola ali representando o sol ali. Só que é o seguinte, né? Você tem as opções do brilho. Você pode controlar aqui o brilho aumentando, né? O brilho do sol ali, ó. Né? Você vê ele um pouco mais intenso, então faz o render ali, né? Ó, o sol ficou bem mais forte. Então você pode diminuir aqui também, ó. Você quase apaga, né? O efeito ali do sol. Enfim, então você pode controlar aqui o brilho, ok? Você tem aqui agora o tamanho. O tamanho, conforme você aumenta aqui, ó, você dá um pouco mais de definição para ele, né? Ó, fica bem mais definido, ó. Se eu fizer o render, eu vejo ele lá. Agora você pode aumentar aqui um pouco mais o brilho também, ó. Né? Enfim, fazendo alguns testes aí, ver como fica. Esse backlight eu sinceramente não sei, ó. Vou diminuir ele, você vê que ele diminui um pouco o espalhamento da luz ali, ó. Fica um pouco mais definido aqui a bolinha do sol. Enfim, né? Não sei se tá dando para notar aqui, ó, antes, né, e agora o depois. Agora ele tirou um pouco da luminosidade aqui próxima. Vou aproximar mais aqui para vocês verem, ó. Antes, né, você vê que a luz está um pouco mais espalhada e o depois, né, deu um pouco mais de definição. Enfim, eu sinceramente não sei explicar o que é.
tá? Então vou deixar aqui o valor 1 mesmo, tá bom? E uma coisa importante, para você ver o Sol, né, você tem que estar com os raios aqui direcionados, né, na sua visão da câmera. Se eu pegar minha câmera aqui e, por exemplo, eu rotacionar ela aqui no eixo Z para cá, para cá, só vou ver o céu, né, e um pouco da sobra ali do Sol, ó. Eu não estou vendo o Sol, tá? Então tem que ficar atento aqui com isso, né, se você quiser ver o Sol e tudo mais. Né? Uma outra coisa importante aqui que, né, quando você está com o sol olhando assim, você tem aquele efeito, né, da luz aqui, né, o pessoal chama aqui lens flare, né, eu não sei como é que chama isso em português, né, você tem aqui algumas bolinhas da luz na lente, reflexões. Isso daqui você simula com materiais, né, do tipo halo ou com alguns efeitos no nodes, com composição. Tá? Mas depois eu falo mais sobre isso, né, sobre esses tipos de recursos. Mas só para saber, a lâmpada aqui por padrão ela não cria esse tipo de efeito. Tá ok? Bom, então voltando aqui na lâmpada, né, já falei aqui das configurações do Sol. E agora você tem as configurações do horizonte. Né? O horizonte está relacionado aqui, eu não sei explicar o termo técnico aqui, mas você controla mais ou menos aqui o espalhamento dessa luz do Sol aqui no horizonte, ó, aumentando um pouco mais o brilho. Ó. Você vê a luz um pouco mais espalhada. Vou fazer um render no slot 3. Ó, agora, né, você tem um espalhamento da luz aqui no horizonte. Né, e ele toma também como base o horizonte 3D aqui, né, do espaço 3D, né, o ponto zero aqui, ó, né, no eixo X e Y. Ok? Por isso que eu já ajustei a câmera aqui, né, para ficar mais ou menos alinhado com o horizonte, porque se eu subir isso e depois aqui puxar um pouco mais para baixo, ó, você vê bem mais o horizonte do que o céu. Ok? Então, deixa eu desfazer isso. Tá? Então, sempre ficar atentos aqui com o ângulo, a direção do raio, a direção da câmera, para você ver os efeitos legais aqui. Então, você tem aqui o brilho, tá? E você tem aqui também o spread, né? O spread ele controla o espalhamento, né, da luz aqui no horizonte. Então, se eu diminuir o espalhamento, ó, você vê bem mais definido aqui. Ok, ó, né? Você vê aquela definição aqui, a luz aqui e tudo mais. Se você aumentar o espalhamento, ali ó, como fica, né? Já vai espalhando bem mais aqui a luz pelo ambiente ali. Então, pode aumentar agora aqui o brilho. Ok, ó, fica bem mais claro ali o seu céu, ó. Né? E uma coisa que ocorre muito aqui é quando você tem um brilho alto aqui, né, e resolve diminuir aqui o spread, acaba ficando meio preto aqui, ó, né, valores baixos, eu não sei o motivo, então só tomar um pouco de cuidado, ó, né? Diminuindo aqui o spread, ó, com um brilho alto, né? Você está com um brilho muito forte aqui, agora aumenta o espalhamento da luz, ó, né? Diminui um pouco aquele brilho, então controla aqui e tudo mais. Aí você tem aqui também a exposição, pode diminuir também, ó, né? Controlar. Você tem o fator da mesclagem também, né? Pode mudar um outro modo aqui, overlay, por exemplo, aumentar, né? Enfim, né? Pegar outro aqui é o Dodge, né? Você tem um outro efeito interessante ali, ó, aumentando o fator da mesclagem, diminuindo um pouco a exposição, diminui agora um pouco o brilho ali, né? Enfim, vai experimentando, fazendo alguns testes aqui. Vou deixar no Edge, que é o padrão. Diminuir aqui um pouco o fator, um pouco só a exposição e um pouquinho só do brilho aqui. Tá certo? E por último, você tem aqui também a turbidez. Né? A turbidez, eu não sei explicar muito bem o que é, mas você controla aqui a definição do seu céu. Né? Por exemplo, ó, vou fazer um render aqui no slot 4, né, com a turbidez 2. Você vê um pouco melhor a definição aqui do Sol, do céu, do horizonte e tudo mais. Aumentando a turbidez, ó, né, ele acaba, né, acho que diminuindo um pouco a definição. Né, o seu céu fica um pouco empoeirado aqui, vamos dizer assim. Faz um render, ó, né, espalhou bem mais. Você perdeu um pouco a definição do céu, do horizonte. Então, você tem a turbidez para controlar isso. Aumentar um pouco aqui a exposição desse céu. Enfim, né, vai fazendo os testes, configurando, experimentando. Lembrando que depende muito aqui do ângulo do Sol, né, e o ângulo de visão da câmera para você. Ok?